Salve família do canal Pit Games. Hoje eu vou estar entrando com um vídeo aqui um pouco mais, vamos dizer assim, técnico do que teórico, um pouco mais mostrando do que fazendo, certo galera? Então aqui eu tenho algumas coisas aqui que eu acho básicas, simples para um cão atleta e que eu acredito que todos vão entender. Conforme eu for tirando aqui, o que acontece aqui, galera? Eu ontem na parte da manhã eu fiz essa alimentação. Lembrando, lava a pia, lava o pote do seu animal toda vez. Eu fiz essa alimentação. Então, o que eu fiz? Eu dei uma pré-cozida com ele no saco mesmo, embrulhado ao banho-maria, né? Que o pessoal fala com água, apenas o vapor fazer isso ficar um pouco cozido, né? Coloquei no congelador, hoje tirei de tardezinha, tá descongelado, pronto para ser comido, certo? Casca, Rodolfo, da banana é muito boa. Se você for comer, você não vai gostar, mas é muito bom pro cão. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ligo a mangueira, não vai dar para vocês verem, mas dou uma lavada, certo? Na casca inteira. O que eu vou retirar dessa casca seria essa parte aqui, que é a parte que, né, tem isso aqui, e de resto vai ser jogado lá dentro, tá? Não só a banana. Então eu vou fazer os cortes aqui com a casca e tudo, ok? Com a casca e tudo, beleza? Vamos lá. Galera, ontem foi treino de morro, antes de ontem foi treino de corrida aeróbico, tá? E hoje está sendo o descanso. Tem muita gente que fica em dúvida do que seria o descanso. Eu gosto de pôr assim, galera, eu ponho um pouco, certo? Um pouco, né? Que eu acredito que, tipo assim, tem muita gente que mistura comida, eu gosto de comer toda misturada. Tem muita gente que já gosta de comer ela toda separadinha, né? Eu acredito que o cão às vezes gosta mais de uma coisa do que da outra. Isso daqui eu jogo fora, tá galera? O lixo. Muito importante, o pé. O pé eu dou ele inteiro, mas é muito importante você arrancar as unhas, galera. É um pouquinho dura para arrancar, mas isso daqui você tem que arrancar. O estômago do animal, ele não digere, tá? Então você tem que arrancar, que é perigoso, ok? Então arrancou as partes das unhas do pé. Rodolfo, você vai cortar esse pé? Não. Desse jeito aqui ele vai entrar na vasilha, beleza? Eu tenho aqui dois potes. Podem ver. Esse daqui é muito mais simples de pegar do que esse, talvez esse seja melhor. Eu fiz uma marcação. O que seria a marcação? Eu peguei uma sacola, coloquei uma quantidade de ração, vou cortando aqui e vou falando. Coloquei uma quantidade de ração, ou seja, vamos colocar assim, 150 gramas de ração, né? Coloquei numa sacola, levei até um comércio onde vende ração e pedi para o mesmo pesar para mim. Como eu vi que estava um pouco pesada, né? Tipo, eu testei um copo americano, um outro copo, percebi que estava um pouco pesado, estava dando 220, tirei um pouquinho de ração, coloquei no bolso, né? Não vamos desperdiçar a ração, lógico. E o que eu fiz? Eu vou a 150 gramas, né? O meu cachorro, eu trabalho ele na base de 150 gramas, tá? Porém, quando eu estou dando essa alimentação junto, eu faço com a ração e essa alimentação. Tem muita gente que fala, Rodolfo, tá errado. Ou você dá a IN, ou você dá a ração. Mas eu sempre dei, nunca tive problema nenhum. Pra mim é muito melhor do que jogar qualquer suplemento aqui, ok? E
voltando no caso, o dia inteiro parado, meu cão tá o dia inteiro parado. De manhã, na parte da manhã, eu dei ração para ele, dei uma beterraba ralada em cima da ração e um pouquinho de couve. E agora à noite, como estamos voltando no treino, o que eu estou fazendo? Eu estou introduzindo a banana, rica em potássio, cálcio, né, e um monte de coisa. Estou dando a carne, que mais nada é a proteína. Isso daqui são miúdos de frango, ok? Pé de frango, casca com banana, a casca com a banana e tudo, só tirei aquela parte que não é legal. Isso aqui também eu vou jogar fora. Galera, sempre higieniza, sempre limpa, tá? Não vou ficar falando difícil que eu me complico. Sempre limpa onde você vai cortar as coisas pro seu cão. Vermifugando a cada 3, 4 meses, tudo certinho, ok? E o que eu faço? Quando eu vou tirar a ração, eu já tenho a base por esse copo, né? Então eu estou usando esse medidor também. Então eu sei que mais ou menos aqui, na metade desse branco, eu coloco entre a luz, eu consigo ver essa faixa aqui do lado de fora. Eu consigo ver aqui dentro, né? Seria bom um plástico branco, né? Para quem tem um pote maior para dar. Então eu mais ou menos aqui sei que eu estou dando 150 gramas. Porém eu vou introduzir tudo isso daqui, que eu acredito que está dando aqui mais ou menos umas, assim, por base, eu vou tirar por base, umas 50 gramas, né? Vamos se dizer. Então eu vou diminuir para 100 gramas. Rodolfo, por que você está dando a banana com o frango? Porque o frango ele não costuma dar diarreia no cão nem nada, né? Como é carne, ele não costuma dar diarreia. E a banana, né? Ela é boa para soltar um pouco o intestino e tal. Então se você dá o ovo e a banana junto, você acaba meio que soltando o intestino. Eu gosto de dar, quando eu dou o ovo, eu gosto de dar a maçã. Por quê? Porque a maçã ajuda a segurar o que o ovo não segura, entendeu? Então o que eu vou fazer? Agora eu vou pôr a ração. Eu coloquei o frango, eu coloquei a banana. Agora eu vou estar colocando a ração, certo? Eu vou pegar nesse medidor que é o mais simples, tá? Mas aí é só para me explicar mais ou menos o que vocês vão fazer. Vem com a sacolinha com 150 gramas, depende do peso de cada animal. Tem animal que come um pouco mais, animal que come um pouco menos, tá? Mas aí você vai colocar dentro do medidor e vai ver a base. Ah, deu aqui 150 gramas, beleza, é aqui que você vai dar. Ah não, calma aí, deu aqui 150 gramas, é essa quantidade de ração que você vai dar. Deu aqui essa quantidade que você vai dar. Vai dar de manhã, de noite, certo? Depende muito da ração. Tem muita pessoa que troca a ração. Tem ração que tem um grão mais grosso, porém ela é mais leve, galera. Então às vezes você enche um pote de 340 gramas e o que acontece? Vamos supor, de uma Golden Power Train, que ela tem um grão legal, e enche um pote de 340 gramas da Royal Canin, da Medium, ela vai dar muito mais peso do que a Golden, porque ela é mais, os grãozinhos dela são menores, tá? Então, beleza. Eu vou pôr aqui, eu já sei a quantidade que eu tô dando, tá? Então, toda vez que você for trocar de ração, o que você faz? Você vai lá e pesa a ração para você ter ideia de quanto mais ou menos você está dando, ok? Então vamos lá. Estou trabalhando com todos esses alimentos. Meu cão está fora do peso, porém está começando o treino agora, está voltando o treino agora. Desculpa, não estar olhando para a câmera, mas eu quero ensinar bem certinho para vocês. Então eu vou trabalhar com 100 gramas de ração, certo? 100 gramas de ração. Estou dando uma ração que não é top, galera, certo? Porém, eu acredito que esse alimento que eu estou dando aqui, esse alimento vai contribuir com tudo. Isso daqui eu uso para quê? Para manutenção, tá, galera? Então vamos lá. Aqui tem a ração Mobel. Para quem não conhece, é uma ração nova, Mobelo, né? Eu ganhei no evento, certo? E estou usando a Special Dog Carne, uma ração inferior, certo? Misturei as duas para dar um tchan a mais. Rodolfo, seu cachorro tem diarreia? Nunca, porque eu dou a quantidade certa, tá? Então vamos lá. Eu vou jogar, o pote estava mais ou menos aqui, ó, com as 100 gramas, certo? Vou jogar, joguei, beleza. Agora o que eu vou fazer?
banana, frango, banana, frango, banana, frango, banana, frango. Ah, mas se eu der banana e frango pro meu cão, ele não vai comer. Vou te dar uma dica muito simples, básica e fácil, e até para aqueles cachorros que comem muito rápido. Porque tem gente que fala assim, poxa, meu cachorro, ele mastiga tudo de uma vez, né? O meu também tem essa mania. Então vamos lá, a alimentação ficou isso, galera, ó. Certo? Eu acredito que tem aqui umas 150 gramas de alimentação, talvez até mais. Porém, aqui eu tenho o que o cão precisa, que é da ração, que eu tenho certeza que eles estudaram muito para chegar em toda essa questão. Eu não vou ficar fazendo 20% de um, 20% de outro, 40% de outro, 10% de não sei o que, porque dá muito trabalho, galera. Mas eu vou introduzir o que ele precisa, entendeu? O que ele precisa eu vou introduzir. E como hoje já é noite, né, a gente não treinou hoje, eu vou estar introduzindo essa alimentação, porque amanhã eu pretendo fazer outro treino aeróbico. Eu treino 2 dias e descanso 1, correto, galera? Então, a dica que eu dou: água, galera. Rodolfo, vai encher a pança do animal. Água e mistura, tudo isso aqui, ó, mistura. Essa água vai dificultar ele comer tão rápido. Isso daqui, amanhã ou depois você tem uma proteína de soja, você tem algo que você pode dar para o seu animal também, junto com isso, fica muito bom. Por quê? Porque vai ajudar ele a digerir todo o pó e não sobrar pó. Porque às vezes o cara coloca Minomix e ele vê que o pó ficou tudo aqui. Às vezes ele coloca lá uma proteína e o pó ficou tudo aqui. Porém, é o que eu falei, eu só uso um suplemento se eu ver que meu cão está necessitando. Ao contrário disso, eu trabalho no natural. Aí até caiu por conta da água, tá? Mas beleza, eu vou estar mostrando para vocês, certo? Tá aqui a ração com o pote, ok? A água sempre limpa, galera. Sempre limpa, um balde grande, né? Porque a gente não sabe dia de hoje, de amanhã. Ali é onde ele dorme. Calmou. Ele espera, calmou. Ó. Aí. Então ele dá aquela pegada no treino, dá aquele instinto de, né, dar uma fortalecida. Porém, ele não tá no peso ideal, ele tá gordo, tá? Ele tá gordo. Não tá no peso de um atleta, como eu falei, tava parado. Mas estamos voltando no foco para deixar ele no shape, tá, galera? E eu quero dar uma notícia muito boa a todos vocês também. Está vindo para mim, porque muita gente me pergunta, pô, meu filhote, mas como eu faço com o filhote, isso aqui. Ganhei uma filhote do Alex Alckmin, amigo meu, competidor da equipe nos 13, da Katrina versus Clandestino. Ela vai vir para casa, ela tem basicamente aí deve estar com seus 35, 40 dias. Olha como demora para comer, por questão da água, tá, galera? 35 a 40 dias, né? E eu vou estar trabalhando com essa cachorra desde o início, mostrando esse progresso para vocês desde o início, tá? Então eu fiz essa alimentação. Amanhã ele vai comer a raçãozinha seca, certo? A raçãozinha seca, normalzinho. E eu vou partir pro treino de tarde. Lembrando, eu só treino o cão 2 horas antes da alimentação ou 2 horas depois da alimentação. Eu nunca treino o cão em alimento, eu nunca treino o cão e depois de 2 horas de ração, e já dou ração sempre chego. O pote de água, quando eu chego e ele está muito exausto, porque ele quer tomar aquele monte de água, o que eu faço? Eu coloco pouca água, né? Ou até mesmo tiro o pote dele. Ele começou a tomar muito, eu tiro o pote, coloco ali em cima da pia, espero um tempo, deixo mais um pouco, porque pode vir a vomitar. Porque cansou demais, está tomando muita água, enche a barriga e acaba vomitando, né? Então eu trabalho dessa forma. Aqui ele já se alimentou, já comeu tudo. Estou falando demais hoje, mas é por questão que é um vídeo mais prático aqui e não
tão teórico, né? Comendo tudo, como vocês podem ver. Esse pote aqui vai ser lavado. Por quê? Porque a gente colocou frango, vai pousar mosquito, vai pousar um monte de coisa. Então esse pote vai ser lavado. De água, podem ver, tá limpinho, certo? Água trocada, toda vez que são trocadas água. Lavado também o pote, tem que ter consciência. Outra dica que eu gosto de dar é sempre você colocar o pote numa altura assim, ó. Tá vendo? Por quê? Ele tá lá dentro, mas vem cá, ó. Pra ele comer assim, ó. Ele não tem que abaixar lá embaixo. Como a gente tem cães de médio, né, porte, eles comem mais alto. E isso ajuda, tá? Porque ele não fica inclinando muito, tá? Ele fica numa altura exata, beleza? Então essa é mais uma dica aí do canal. E desde já eu agradeço a todos. Desde já eu só tenho a agradecer a todos que estão acompanhando o canal, tá? A todos que vêm aí comentando. Eu quero deixar um salve para todo mundo.